Fala galera, estamos aqui de volta no canal. Vamos fazer mais uma aula para os juniores. Bom, hoje a gente vai falar sobre o tema que a Emily falou na semana passada. A gente vai falar sobre a parábola dos talentos. Nós não vamos repetir o que ela falou, porque ela falou muito bem. E a gente vai acrescentar algumas coisas e falar um pouco mais desse assunto tão importante, beleza? Não sei se vocês lembram da história, mas tinha um senhor com três servos, e aí o senhor dá para eles, cada um, conforme que eles podiam lidar, dão talentos para eles, que era o dinheiro, né, da época. E aí eles têm várias atitudes, depois o senhor volta e acerta contas. A gente vai falar dessa história de novo, espero que você esteja fresquinha na sua cabeça. Bom, essa história a gente vai ler hoje, né? A Emily não leu com vocês, a gente vai ler hoje para relembrar. Mas essa história, ela está no meio do Evangelho de Mateus. E Jesus, ele está falando aqui, no capítulo 24 e 25, ele está falando sobre a volta dele, né? O dia que ele ia voltar para a terra, né? Os discípulos perguntam para ele assim, olha, Jesus, como é que vai ser o fim do mundo, né? Como é que vai ser os sinais que vão acontecer? E aí Jesus começa a falar que ia ter muitos sinais, muitos sofrimentos, que iam ter falsos cristos, falsos profetas. E ele começa a falar do futuro, né? Quando próximo da volta dele, porque Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e prometeu que um dia voltaria. Então aqui Jesus está falando disso. E aí ele fala, né? Por exemplo, no capítulo 24, no versículo 30, no 29, por exemplo, olha que interessante que diz. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, tudo vai acabar, né? O fim do mundo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? O sinal de Jesus. Então, vai ter um sinal de Jesus no céu. E todas as tribos da terra, todos os povos, todos os países, eles vão se lamentar e verão o Filho do Homem, que é Jesus, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, todo mundo, lá na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, todos vão olhar Jesus voltando nas nuvens e vão se lamentar e vão chorar. E vão ver Jesus vindo com poder e glória, com um rei poderoso. E aí ele vai enviar, né, no 31, e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta. Então vai ter a trombeta tocando e os anjos vão sair e vão recolher, né, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Então ele vai mandar os seus anjos que vão recolher todos os seus da terra inteira, né? Todos que são de Jesus vão ser recolhidos pelos anjos e vão estar com Jesus para sempre. Então Jesus está falando disso aqui. E aí ele conta a história da parábola dos talentos. E ele conta, né, como a Emily bem contou, de um senhor que deixa o seu dinheiro com seus servos e vai embora para uma terra distante. Depois de muito tempo ele volta, né? Comparando, é como se o senhor fosse, esse senhor, né, que tivesse os servos, tivesse os empregados, como se fosse Jesus, e como se nós fôssemos os servos. Então Jesus, quando ele veio para a terra, ele morreu, ressuscitou, e aí ele deixou para os discípulos talentos, deu dinheiro para eles, deu muitas coisas para eles fazerem. E aí ele foi embora, subiu aos céus e prometeu que um dia voltaria. Enquanto ele não volta, os servos trabalharam, né, e conseguiram multiplicar aqueles talentos. Assim como os discípulos fizeram isso. E aí um dia Jesus vai voltar. E aí vai ser o acerto de contas. Que aí todo mundo vai chegar diante de Jesus e vai falar, olha, aqui estão meus talentos, eu multipliquei, ou então eu escondi. Então, essa parábola dos talentos é sobre a volta de Jesus. E o que a gente deve fazer até lá. Beleza? É muito interessante, né? Por exemplo, se alguém te der R$ 100 na mão, o que você vai fazer com isso? Imagina, você é junior, se alguém chega assim, sua mãe te dá R$ 100, uma nota de R$ 100, ou então de 200, né? Que agora tem nota de 200. O que você ia fazer com isso? Muito dinheiro, né? Dá para comprar muita coisa. Mas imagina se você ganhasse R$ 2.000, ou então R$ 20.000, ou R$ 200.000. Na verdade, um talento era o dinheiro de 6.000 dias de trabalho na Bíblia. E isso dá mais ou menos uns R$ 200.000 hoje em dia. Então você imagina, o Senhor, quando ele foi embora, ele deixou para o primeiro servo 5 talentos, ou seja, R$ 1.000.000, mais ou menos.
Esse servo não queria ter esse dinheiro, esse servo ficou rico da noite para o dia, né? E Deus deu muito, o Senhor deu muito para esse servo. E aí esse servo recebeu 1 milhão. Quando o Senhor voltou, muitos anos depois, ele entregou quantos? 2 milhões, né? 5 talentos viraram 10. Para o outro, ele deu 2 talentos, né? 400 mil reais. Quando ele voltou, o Senhor, ele tinha 800 mil reais. Porque tinha passado muitos anos. E o outro não, o outro recebeu 200 mil reais, um talento só. E quando o Senhor voltou, depois de, sei lá, 20 anos, ou né, muitos anos, não fala a história, e aí ele recebeu 200 mil, e aí quando o Senhor voltou, depois de 20 anos, estavam os mesmos 200 mil reais. Ele não fez nada com aquilo. Ele só escondeu e não fez nada com aquilo. Então, foi o servo, como a Emily falou, né, preguiçoso. Não quis saber de nada. Olha que interessante, né? Então, aqueles servos, eles receberam muito dinheiro. Muito dinheiro. E a nossa vida é mais ou menos assim, sabe? A gente recebe de Deus muitas coisas. Muitas coisas que a gente nunca conseguiria comprar, nunca conseguiria ter. Mas Deus nos deu. E Ele não deu pra gente, né? Pensa bem, se você recebe 1 milhão de reais, esse dinheiro não é seu. Você está cuidando desse dinheiro, né? Como na parábola. O servo ganhou dinheiro, mas o dinheiro não era dele. Era do Senhor. E o Senhor iria voltar. Então aquele servo não podia fazer o que ele quisesse com aquele dinheiro. Ele precisava cuidar daquele dinheiro e apresentar para o Senhor quando ele voltasse. E aqueles servos bons, eles multiplicaram dinheiro. Né? A nossa vida é mais ou menos assim. Nós recebemos de Deus muitas coisas, muitas coisas. Só que essas coisas que a gente recebe não é para a gente. A nossa vida não é para a gente. Né? Quem crê em Jesus, a vida dele agora é para Deus. Né? A sua vida, Júnior, você é de Jesus mesmo, sua vida não é para você. Os seus brinquedos não são para você. Seus jogos não são para você. Seu futebol não é para você. Seus brinquedos, né, seus jogos, tudo. Sua escola não é para você. Sua família não é para você. Sua comida não é para você. Tudo que você tem, tudo, quem é de Jesus, tudo que você tem é do Senhor. Né? Jesus é o nosso Senhor, né? A gente fala que Ele é o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. E Ele nos deu muitos bens, muito dinheiro, muitas coisas na vida, para a gente usar. E quando Ele voltar, a gente vai apresentar tudo de volta para Ele, inclusive a nossa vida. Então, é muito importante pensar assim. Essa parábola é muito legal porque ela compara a vida com isso, né? O Senhor, Ele tem expectativa, Ele tem um projeto, né? Ele tem um plano para os bens que Ele deu para a gente. Por exemplo, se você ganhasse 200 mil reais, né, o que você ia fazer? Você ia guardar no cofre e depois dar para ele? Não. Você ia comprar, sei lá, eu, por exemplo, eu vendia roupa, né? Então eu pegava 1.000 reais, comprava roupa, e aí eu vendia as roupas, depois que eu vendia tudo, eu tinha 2.000 reais. Então eu começava com 1.000, terminava com 2.000. Então é isso que é multiplicar. Como a Emily falou, né? Se você tem algum talento, você sabe fazer alguma coisa, você vai usar aquilo para gerar mais frutos, né? As coisas que você tem não servem só para você gastar. Né? Imagina só se aquele servo, ele guardou, né? Imagina se aquele servo tivesse gastado o dinheiro e quando o Senhor voltasse não ia ter nada para ele, imagina? Ele ia ser cortado no meio, né? E então, o que Deus nos dá não é para a gente gastar com a gente mesmo e nem muito menos deixar parado. É para a gente aproveitar e viver aquilo. Né? A nossa vida são esses talentos, esse dinheiro. Né? E envolve correr risco, né? A gente vai aplicar, a gente vai fazer, vai acontecer. A gente vai aproveitar o nosso tempo. Né? O tempo é um dinheiro que Deus nos deu, né? Um talento que Deus nos deu. O tempo. O que a gente tem feito com o nosso tempo? Né? A gente vai apresentar para o Senhor. Senhor, quando o Senhor voltar, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, você vai estar lá diante dele. Ele vai te chamar pelo nome, fulano, né? Natan, Sara, Tiago, vai chamar você pelo nome. E aí você vai falar, aí Jesus vai perguntar, aí, cadê o que eu te dei? Mas... Aí você vai tentar dar a desculpa, né? Não, mas eu guardei aqui, tá aqui. Eu te dou, você me deu, eu te dou igualzinho você me deu. Aí ele vai falar assim, você é um preguiçoso, você é um mau servo. Né? Pelo contrário, né? Se ele te chama, você fala assim, olha, Senhor, o Senhor me deu a minha vida, o Senhor me deu meu tempo, e olha o que eu fiz. Você vai apresentar tudo que você fez para Jesus. Né? E Jesus vai querer saber o que você fez com o que eu te dei.
com a sua vida, com a sua família, com os seus brinquedos, com os seus jogos, com o seu, né, no futuro, quando você tiver um trabalho, com o seu dinheiro, com tudo que você tiver. O que você vai fazer com isso? Jesus vai querer saber. Jesus vai pedir contas, né? E ele vai voltar. E ele vai dar recompensa naquele dia, né? Como ele fala lá na parábola. Servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, eu te dei um pouquinho só de dinheiro e você foi fiel, agora você vai ter todas as riquezas que eu tenho. Imagina, Jesus é o homem mais rico do mundo, né? Mais rico que Bill Gates, mais rico que qualquer empresário. É o Senhor Jesus, ele é o dono do mundo. Então, se a gente é fiel, quando ele dá para a gente R$ 1 milhão, ou quando ele dá para a gente uma vida para viver, ele vai dar para a gente muita mais coisa quando ele voltar. Né? Então, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Ele vai colocar você para cuidar de muitas coisas. E você vai se alegrar, né? Entra no gozo do teu Senhor, vai se alegrar junto com ele para sempre. Mas aquele que é preguiçoso, que recebe o que é de Deus e vive como quer, e não usa aquilo para gerar mais coisa para Deus, é aquele servo mau que vai ser jogado fora, nas trevas, e vai ter choro e ranger de dentes, ele vai sofrer, né? Porque desperdiçou tudo aquilo que Deus deu para ele. Então, essa é a parábola, né? Então, a gente não deve cuidar só do que é nosso, a gente deve cuidar do que é de Deus, né? O que ele nos deu não é nosso, a gente precisa entender isso. O que Deus nos deu, a nossa vida, não é pra gente, não é pra gente. O mundo tenta falar isso, você vive a sua vida, faça o que você quiser, seja feliz. Mas não é assim. Deus não quer que a gente viva para a gente, não quer que a nossa vida não é para a gente. Nossa vida é para Deus. Se você é de Deus, a sua vida é para Deus. E o que você vai fazer com a sua vida para Deus? Né? Não é só o que a gente faz na igreja, o que a gente faz para Deus, né? É o que a gente faz na vida. Tudo que a gente faz na vida, no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, tudo isso é para Deus. Tudo isso é para Deus. Nosso estudo, nosso esporte, tudo que a gente faz é para Deus. E o que você vai fazer com o que Deus te deu? Você é um crente na escola, né? Imagina, na escola você é um dos poucos crentes, provavelmente. Deus te colocou lá, Ele te deu isso. O que você vai fazer? Você vai multiplicar ou você vai guardar, né? Tem muita gente que na escola é como se fosse o servo que guarda, né? Ele vai na escola, ele é crente, ninguém é crente nessa turma. E ele é o único crente, só que ele não fala de Jesus para ninguém. Então, no começo do ano, tinha um crente na sala. No final do ano, tem um crente na sala. Por quê? Porque não multiplicou. Mas aquele que multiplica é aquele que pega, né? Ele é o único crente na sala. No final do ano, tem 5 crentes. Ou já tem 2 crentes. Por quê? Porque ele falou de Jesus. E aí outros se converteram e conheceram a Deus. E aí quando Jesus voltar, você vai apresentar, olha, esse aqui está aqui o meu colega. Ele estudou comigo na minha escola. E eu falei de Jesus para ele. Agora ele é crente também. Ele vai morar com você para sempre. E Jesus vai falar, você é bom e fiel. Você cuidou do que era meu. Você falou de mim. E agora tem aqui, em vez de ter você só, tem 2, tem 5, tem 10. Então isso também é multiplicar. O que você tem feito na sua escola, né? Você tem falado de Jesus? Você tem vivido o que Deus quer que você viva? Você tem sido exemplo na sua escola? Ou então no seu futebol, no seu esporte, né? Qualquer coisa que você faça, nos seus jogos que você joga. Você joga com muita gente, né? Como é que você tem feito? Você tem usado isso para Deus ou para você mesmo? Né? Suas habilidades, tudo mais. Que a Emily já falou bastante, né? E para encerrar, eu queria só ler um texto em 1 Coríntios, que fala assim, 1 Coríntios 6, 19. Apóstolo Paulo diz assim, olha que interessante. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que está falando? Está falando que o nosso corpo, a nossa vida, é o templo, é a casa do Espírito Santo, é a casa de Deus. E ele fala que Deus deu o Espírito Santo para morar dentro da gente. E que o nosso corpo não é da gente, é a casa de Deus. E ele fala, vocês foram comprados por um preço muito alto. Qual preço? O preço do sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz para te comprar. E agora você não é mais seu, você foi comprado. Agora você tem dono. E você não é o seu dono. O seu dono é Deus, é Jesus. E agora ele fala, agradem, glorifiquem a Deus, né?
sirvam a Deus com o seu corpo, usem o seu corpo para Deus, a sua vida, o seu espírito para Deus. Por quê? Porque você foi comprado. E agora o seu corpo pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus. Ele é o seu dono. Você é dele. Ele te comprou. Então a parábola dos talentos fala basicamente disso, né? O que a gente vai fazer com o que é de Deus? Nossa vida é de Deus. O que a gente vai fazer com o que é de Deus? A gente vai usar e quando ele voltar a gente vai apresentar muito mais? Ou a gente vai deixar quieto, né? Não vai fazer nada. E quando ele voltar, ele vai prestar conta e a gente vai ficar envergonhado, porque a gente não tem nada para apresentar. E aí, né, aquele talento que estava com a gente vai ser dado para aquele que tem 10, né? Porque ele foi fiel e eu não fui. Então, essa é a mensagem de hoje, gente. Foi basicamente o que a Amy falou na última aula, mas falando um pouquinho mais para enfatizar. Espero que você use a sua vida para Deus, porque a sua vida serve para isso, beleza? A minha vida serve para isso. Então, que Deus te abençoe vocês. Muito bom falar com vocês de novo. E coloque aí em prática e multiplique seus talentos para a glória de Deus. Tchau!